A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, estamos começando mais um quadro, A Hora da Palavra. E hoje eu tenho uma mensagem aqui que eu quero compartilhar com vocês. E desde já, tá, meus irmãos, eu desejo aí que todos vocês estejam bem, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês, de seus familiares, em nome do Senhor Jesus, tá certo? Mas vamos então para aquilo que eu quero passar para vocês hoje aqui. Uma coisa que a gente precisa entender é que nós precisamos a cada dia clamarmos ao Senhor, pedirmos a Ele a sabedoria que vem do alto. Para quê, pastor? Sabedoria para poder julgar as coisas. Você já viu o tanto, a quantidade de decisões que nós somos levados a tomar todos os dias? Situações que simplesmente se apresentam para a gente ali, a gente tem que decidir, a gente tem que falar alguma coisa, a gente tem que orientar alguém. Enfim, o ser humano ele é levado a escolhas e a tomar decisões a cada momento da sua vida. Isso constantemente, diariamente. E aí que está o problema de muita gente. É como a pessoa toma essas decisões. Muitas pessoas, mesmo servindo a Jesus, elas tomam as decisões mediante ao seu raciocínio humano, a lógica humana, a lógica desse mundo. Isso é errado? É errado. Porque a Bíblia, ela diz, eu vou mostrar o versículo aqui para vocês, que nós temos a mente de Cristo. Você sabe o que é isso? A profundidade disso? Ter a mente de Cristo? Enxergar as coisas como o próprio Senhor Jesus enxerga, pensar da mesma maneira, né? E quando a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo, quer dizer que nós temos a sabedoria de Deus. Ah, pastor, mas eu ainda não tenho. Então, se alguém tem falta de alguma coisa, tem que pedir a quem? Tem que pedir a Deus. O Salomão, ele não pediu a sabedoria ao Senhor? O Senhor colocou diante dele aquilo que ele poderia. Ah, você pode me pedir o que você quiser que eu vou fazer. E ele agradou a Deus porque ele poderia ter pedido outras coisas, mas ele preferiu pedir a Deus sabedoria para poder julgar o povo de Deus. Olha que maravilha. Ele queria essa sabedoria, ele queria esse conhecimento. E esse conhecimento hoje está à disposição de todos nós. Infelizmente, nós observamos muitas pessoas que elas acabam colhendo resultados horríveis porque tomam decisões horríveis. Entenda, muitas dessas decisões, às vezes, a pessoa pensa que é a melhor pelo lado humano, pelo lado racional das coisas. A fé, nós que andamos na fé, a Bíblia diz que nós andamos na contramão desse mundo. Aquilo que para muita gente do mundo parece uma coisa até mesmo estúpida, errada, de nós pensarmos ou tomarmos a decisão mediante aquilo, aos olhos de Deus é a coisa certa. Você já parou para pensar nisso? Olha o que diz o versículo da Bíblia aqui para gente. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Paulo aqui, se você tiver um tempo, estude todo o capítulo aqui, que vai te falar, Deus vai falar muito ao seu coração através desse capítulo aqui. Mas aqui no versículo final, o Paulo ele dá o contexto e o desfecho, né? Ele destrincha aqui o contexto daquilo que ele estava falando. Resumindo-se tudo isso aqui, ó. Versículo 16 diz assim, ó: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ninguém, né? Ou será que alguém conheceu a mente de Deus a ponto de dar conselhos para Deus? De instruir a Deus o que é certo, o que é errado, o que é melhor, o que não é? Não existe isso. O nosso Deus, ele é dono de toda a sabedoria. Deus, quando ele dá uma direção para você, ele sabe que aquilo ali, por mais que pareça para muita gente, às vezes Deus dá a direção, e para muita gente às vezes parece assim, não, mas isso aqui não é o melhor. Então, de repente, você está analisando pelo lado humano. Lembre-se que nós somos limitadíssimos. Aos olhos naturais, não conseguimos enxergar um palmo diante do nariz. Deus, ele vê lá na frente.
Então para de achar que aquilo que está acontecendo agora, né, de repente aconteceu uma coisa na sua vida e você está achando que isso é ruim, não sei mais o quê. Enfim, a sua vida está nas mãos do Senhor? Porque se a sua vida estiver nas mãos de Deus, olha, se aparentemente aos olhos humanos pareça ser ruim agora, você pode ter certeza que tem vitória, tem bênção lá no final. Deus não faz nada por acaso, meus irmãos. Tudo aquilo que Deus faz é bom. Por mais que muitas coisas, aos olhos naturais, aos olhos das pessoas, pareça ser ruim. É que nem às vezes a pessoa, Deus dá um livramento na vida da pessoa, né? Até mesmo afastando alguém de você, e você, de repente, por olhar numa perspectiva humana, você fica triste. Por que aconteceu isso? Não era isso que eu queria. Ué, mas você não colocou a sua vida nas mãos de Deus? Você não falou para ele, Deus, a partir de agora o Senhor que dirige a minha vida. Não foi isso que você falou para ele quando você entregou a sua vida? Então, deixa ele dirigir, meu irmão. Deixa Deus guiar a sua vida, minha irmã. Pare de tomar as decisões da sua vida baseado naquilo, né, que você acha que é certo. Peça essa direção de Deus. Então ele diz aqui, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Aí ele diz aqui, ó, mas nós quem? A igreja. Aquelas pessoas que entregaram a vida para Jesus. Aquelas pessoas que determinada vez chegou para o Senhor e falou assim, Senhor, eu tentei do meu jeito até agora e deu sempre errado. Está dando tudo errado sempre. Entendeu? Hoje eu reconheço que sem o Senhor eu não sou nada, eu não sou ninguém. Sem o Senhor eu não posso nada, eu nada farei. Por isso eu entrego a minha vida ao Senhor. Até esse dia eu dirigi a minha vida, mas a partir de agora eu quero que o Senhor venha guiar a minha vida. Aleluia. Então você que fez isso, você está aqui. É isso que Paulo está falando, ó, mas nós... O que tem, Paulo? O que tem nós aí? Nós temos a mente de Cristo. Ou seja, meu irmão, minha irmã, você tem a mente do Senhor. Isso quer dizer que você tem que pensar como Deus pensa, agir como Deus agiria. Né? Qual a decisão que Jesus tomaria, qual a escolha que ele faria se estivesse no meu lugar? Isso que você tem que se perguntar. E se de repente você não está tendo discernimento para determinada decisão ou escolha que você tem que fazer, você tem que clamar a Deus, você tem que pedir, Senhor, a tua palavra diz que eu tenho a mente do Senhor. A tua palavra diz que o Senhor, quando Salomão pediu sabedoria ao Senhor, o Senhor deu essa sabedoria para ele. E eu te peço essa sabedoria. Me dê a direção, me dê um norte, me mostre aquilo que eu tenho para fazer e seja sensível àquilo que Deus te mostrar, porque Ele vai te mostrar. E aquilo que Ele te mostrar, faça de todo o coração, mesmo que aos teus olhos pareça loucura, aos teus olhos pareça uma coisa que não vai dar certo, mas se tem a direção de Deus, você pode ter certeza que já deu certo em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então segura, guarda essa palavra no teu coração e lembrando que amanhã cultos em nossas igrejas, Barra de Guaratiba, Pedra de Guaratiba. Barra de Guaratiba nós temos o culto lá às 9 horas da manhã e na Pedra de Guaratiba cultos aí às 9 da manhã e também às 18 horas. Então se você mora ali, né, no próprio bairro, então você mora perto e quer nos fazer uma visita, esteja à vontade, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, tá certo? E você que de repente, pastor, eu sou de uma outra cidade, eu sou de uma outra localidade, então procure uma igreja séria, uma igreja compromissada com a palavra de Deus e vá fazer uma visita, né? E você que já tem a sua igreja, não deixe de estar na tua igreja, de aprender com a palavra, tá bom? Deus, ele procura verdadeiros adoradores que busquem a ele em espírito e em verdade. Que Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor Jesus.